Olá, meus amigos, começando mais um podcast de filmes clássicos, episódio 47. Nesse episódio a gente adiciona aqui à nossa galeria mais um grande diretor, o dinamarquês Carl Theodor Dreyer. O Dreyer nunca foi um diretor muito prolífico, ele fez apenas 22 filmes como diretor. Destes 22, 14 são longa-metragens, e a gente vai conversar aqui um pouco sobre a vida dele e alguns desses longas, né? A gente fez uma conversa aí que acabou durando cerca de 3 horas de material, com um convidado especial, que vocês vão ouvir daqui a pouco. E então a gente decidiu aí dividir esse episódio em 2 partes. Essa é a primeira parte, e nela a gente vai falar mais dos filmes A Paixão de Joana d'Arc e O Vampiro, de 1932. Na segunda parte a gente vai para uma segunda fase do Dreyer, onde a gente aborda Dias de Ira, A Palavra e termina com o Gertrude. Se você quiser saber mais aqui sobre o que a gente anda postando, né, acessa a nossa página oficial www.filmesclassicos.com.br. Lá você encontra os links para as nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter, também na Filmou. E no Facebook a gente tem um grupo que é podcast Filmes Clássicos. Então vamos começar hoje aí a falar um pouco da carreira do Carl Theodor Dreyer, né? A gente muitas vezes escuta, a gente acha que é Dreyer, né? Porque se escreve com E, mas ouvindo aí as entrevistas e de alguns extras aí de Blu-ray e DVDs da vida, a gente acaba ouvindo o pessoal que fala dinamarquês falando Dreyer mesmo, né? E para fazer isso, hoje estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. E comigo, como sempre, aqui Alexandre Cataldo, fala lá de Blumenau. Beleza, Alexandre? Beleza, tudo bom, pessoal? Beleza, Alexandre. Não é só isso. Hoje a gente tem um convidado especial aqui. Ele é o curador da Versátil, Fernando Brito. Beleza, Fernando? Opa, beleza. Obrigado pelo convite. É um prazer participar do podcast de vocês, ainda mais falando sobre o Dreyer. Agora aprendi a pronúncia também. Beleza, seja bem-vindo aí, cara, prazer te ter aqui. Você fala da onde, cara? Você é de São Paulo? Fala de São Paulo, São Paulo. Faltou identificar São Paulo capital, né? Isso, São Paulo capital. Beleza, então, Fernando Brito falando lá de São Paulo capital. Fernando, a gente, quando vem uma pessoa nova aqui no nosso podcast, já vieram 2, a gente pede para elas falarem um pouco de como elas descobriram um cinema, vou chamar de clássico, mas o cinema antigo, aquele cinema que não é da sua época, né? De repente tem aquele momento assim que você, como cinéfilo, você começa a perceber que tem alguns filmes lá que foram feitos às vezes até antes de você nascer, que você acaba descobrindo, achando interessante, e aí é um novo mundo, né, que se abre ali, uma janela se abre para uma série de filmes. E a gente já contou um pouco de como foi pra gente no nosso primeiro episódio, dessa série de episódios que a gente faz no podcast, e a gente gostaria de ouvir um pouco aí de como foi essa sua experiência, cara. Pode contar aí pra gente um pouquinho? Com o maior prazer. Na verdade, eu tenho uma relação com o cinema que já vem desde quando eu era moleque, eu lembro até hoje. Eu sou do interior de São Paulo, sou de Taubaté, né, que é no Vale do Paraíba. Aliás, a cidade do Mazzaropi, né? Em termos de cinema, é importante sempre destacar. E nós ganhamos, a minha irmã, né, que morava em São Paulo, levou um videocassete, na época, aquele videocassete da Panasonic, que tinha, acho que eram 3 cabeçotes, agora eu acho que é o G21, alguma coisa assim. E nós nunca tínhamos visto um vídeo, e eu lembro que ela com um amigo, era o Retorno de Jedi, uma das fitas. Olha. E a outra eles pegaram, e sem saber, eu acho, porque afinal de contas éramos crianças, eu tinha nem 10 anos, 8, 9 anos, e aí exibiu Deliverance, do John Borman, né? O Amargo Pesadelo, caramba. Com aquela cena de sodomia, imagina, eles tiveram que tirar o vídeo rapidinho. Começou forte, hoje, eles não sabiam, começou forte, pesado, mas para 9 anos de idade. O bacana disso daí foi um pouquinho que eu acho que o que seria a minha trajetória com o cinema, que foi justamente, você vê, né? Você tem o Amargo Pesadelo, tem o Retorno de Jedi, são filmes bem diferentes, para públicos bem diferentes, e foi essa ideia da pluralidade, né? De trabalhar com um conceito mais amplo de cinema, que quando eu fui
me tornei adolescente, comecei eu com meu irmão sempre gostou muito de cinema, morei no Rio de Janeiro, aliás, morei 4 anos no Rio, e a gente alugava os filmes em locadoras, tinha uma locadora no centro, aí perto da onde tem até aquele prédio perto da Rio Branco, que tinha uma locadora, e a gente pegava os filmes, fitas VHS, então filmes da Warner Classics, filmes de faroeste, foi um gênero que eu me formei, assim, que meu irmão gosta muito de faroeste. Então a gente pegava os filmes faroestes antigos, assistíamos em VHS, e aí com isso daí eu fui criando o gosto. Lembro muito da série da Warner Classics, que era um VHS prateado, né? né? Eu tinha alguns Exatamente, filmes. Então eu vi muitos filmes assim, inesquecíveis, com esse selo da Warner, da FJ Lucas também. Então foi criando na locadora como cliente, consumidor. E aí depois eu fui trabalhar em locadora e comecei no 2001, né, em 95, foi o ano muito importante para mim, que foi o ano que eu entrei para o mercado de vídeo, o ano do centenário do cinema. E no ano do centenário do cinema, todos os cinéfilos devem estar lembrados que foi um ano muito importante de muitas mostras em celebração aos 100 anos do cinema. Então eu acompanhei todas essas amostras, eu frequentava a Cinemateca aqui em São Paulo, frequentava cineclubes, então em tudo quando tinha evento para comemorar os 100 anos eu frequentei. E desde então foi sempre uma ligação, tanto através da locadora, conhecendo a história do cinema, né, trabalhando lá intimamente com aqueles filmes em VHS, depois em DVD, e também frequentando a Cinemateca e também estudos, que eu tentei entrar em cinema, acabei não conseguindo, parei na segunda fase na lista de espera, mas eu cursei letras, né? Tenho doutorado em letras, eu trabalho com tradução, literatura inglesa, mas sempre trabalhei com cinema. Então, desde 95 tenho trabalhado aí com cinema, inclusive já escrevi sobre cinema para Sci-Fi News Cinema e outros sites. Então, tenho uma relação de crítico, de consumidor e também trabalhando na escola da videolocadora, né? E como curador da Versátil desde 2001. Então, realmente, eu trabalhei em diversas pontas da área cinematográfica e o cinema faz parte aí da minha formação, da minha existência aí. E sempre o prazer de ver filmes antigos, de todas as épocas, seja preto e branco, seja colorido, de qualquer cinematografia. Então, sempre acreditei muito nisso e fiz disso uma filosofia de vida enquanto cinéfilo, né? Bacana, história bacana. Muito legal. E agora você está numa função que está trazendo alegria para muitos cinéfilos brasileiros aí, que é podendo unir a cinefilia ao teu trabalho, né, e inundando o mercado aí com um monte de clássicos que não conheciam ainda o mercado brasileiro ou conheciam em versões meio, vamos dizer, limitadas, né? Então você está fazendo a alegria do cinéfilo brasileiro e você sabe disso, né? Com certeza. Com certeza. Eu fico muito feliz, assim, porque tem diretores que falavam, né? Qual é importante quando você faz um filme? Você faz um filme para quem? Não faço para mim, né? Em primeiro lugar. Então, assim, eu como cinéfilo, quando planejo um lançamento da Versátil, também estou me satisfazendo. Assim, eu fico muito feliz até hoje quando eu posso lançar um filme, que é um filme que eu sei que é importante, que as pessoas não conhecem. Então, agora mesmo, a gente está fazendo o Cinema Samurai Volume 5. Opa. Aí vai ser o 8º filme do Hideo Gosha. Hideo Gosha é um grande diretor japonês, que os franceses conhecem, o pessoal lá fora já conhecia, mas que no Brasil ninguém comentava. E aí a Versátil a gente lançou 8 filmes dele, todos os filmes do Gosha lançados no Brasil foi a Versátil que lançou. Então, assim, isso é muito gratificante, você vê que pôde apresentar para várias pessoas certos cineastas. Então a Versátil tem um histórico imenso, né? Mas assim, você vê Gosha, Kenji Misumi, o Naruse foi o primeiro que foi lançado aqui pela Versátil em DVD, o Bava. Então fico muito feliz assim, com essa possibilidade, nessa profissão que eu tenho de curador, de fazer esses resgates. Eu fico até muito feliz, eu vi que um podcast de vocês foi sobre o Cúmplice das Sombras, que é um filme maravilhoso do Losey, que ninguém conhecia aqui no Brasil, era muito pouco comentado. Então, assim, é muito bacana ver que pelo lançamento numa caixa como o filme Noir, as pessoas puderam conhecer e apreciar um filme tão bacana, tão importante, né, que tem Dalton Trumbo, aliás, não só como roteirista, mas participando com a sua voz. Então isso é muito, muito bacana.
Bacana, legal. Alexandre preparou aí uma mini biografia aí do Dreyer pra gente. Vamos começar então a falar do dinamarquês aí. Vamos lá. Pois é, esse dinamarquês, né, que nasceu lá no final do século XIX ainda, nasceu como Carl Nielsen, na verdade, né, foi o nome de batismo dele, e ele já teve uma infância meio conturbada, né, ele foi um filho bastardo, né, de um fazendeiro com uma empregada, né, uma empregada sueca, e ele só viveu próximo à mãe até os 2 anos de idade, né? E como ela não tinha condições de criar ele, ela entregou ele à adoção. Foi adotado por um casal dinamarquês de um pouco mais de posse ali, os Dreyer, né? E daí adotou esse nome, evidentemente, foi registrado com esse nome. Só, inclusive, soube que era adotado quando adulto, tudo, né? E essa infância conturbada, apesar dele ter sempre negado, ela, sem dúvida, teve uma influência na sua obra. Né? A mãe dele faleceu logo depois, né? Depois da adoção, acho que faleceu, sei lá, meses parece depois. Que sim, até tem registro aí de uma situação meio esquisita, né? Que o corpo dela teria sido utilizado em experimentos, alguma coisa assim, foi retalhado, algo desse tipo. Nossa. Né? E cheguei a ver relação disso com algo dos filmes dele, mas aí também eu acho que tem muita viagem, né? Não dá para afirmar, mas ele próprio sempre negava essa influência e tudo, né? Mas não é de se admirar que tenha muitas mulheres oprimidas aí na obra dele, né? Principalmente, claro, né? A gente sempre vai lembrar da Joana d'Arc, depois da Anne lá do Dias de Ira, né? A jovem mulher do pastor Absalom e tudo mais. E o fato é que, além disso, uma grande influência que ele teve já na infância foi a questão do rigor religioso dessa família Dreyer, né, que o adotou. Eles tinham eles eram protestantes, né, da corrente mais radical, vamos dizer assim. Então ele desde cedo teve muita cobrança nesse sentido, e isso sim, com certeza, teve bastante influência na sua obra, né? E aí ele foi um bom aluno e tudo mais. Depois, quando jovem, começou a trabalhar como jornalista e fez vários trabalhos como jornalista, escreveu resenhas de filme, chegou a ser repórter de tribunal, inclusive, né? O que talvez tenha contribuído até para ele conseguir mais à frente mostrar uma atmosfera opressiva, né, de um julgamento, como a gente vê no Joana d'Arc. Inclusive tem uma coisa curiosa, né, ele aparece num filme que foi feito do retorno daquele explorador, o Cook, se eu não me engano, foi o cara que chegou no Polo Norte, né? E então, quando o Cook retorna em 1909, está lá o Dreyer como jornalista, cobrindo o retorno dele, né? E aí fundou um jornal em 1910, ele teve contato como redator desse jornal, ele teve contato com uma empresa de aviação, que ele gostava da coisa e acabou entrando no ramo. E daí foi esse o canal que fez ele entrar no mundo do cinema, né? Porque ele foi contratado pelo grande estúdio lá da Dinamarca, o Nordisk, eles estavam precisando de um técnico para operar um balão para algumas filmagens. Então, como ele tinha esses conhecimentos técnicos aí da parte de aviação e de balonismo, ele foi contratado e daí já estava dentro do estúdio, começou a fazer outros trabalhos lá, trabalhou, como aliás a gente cansa de ver esses diretores que a gente trata aqui no podcast, sempre começam por baixo dentro dos estúdios, né? É muito raro aquele que já chega com o pé na porta dirigindo o filme, né? Eu acho que são casos raríssimos. Então ele começou por baixo, escrevendo intertítulos, escrevendo, depois assinou o contrato em 1913, começou a escrever roteiros. Ele editou também, né? Editou 3 filmes. Editou alguns filmes, editou 3 filmes, escreveu o roteiro de perto de 50 filmes. E depois de 5 anos ele sentiu que estava num bom momento, inclusive era um momento em que o estúdio estava passando por algumas mudanças e tudo mais, decorrentes até dos efeitos ainda da Primeira Guerra, tudo mais.
precisou contratar novos diretores, então ele se habilitou e daí ele dirigiu o primeiro filme dele, que foi aquele chamado O Presidente, né? Há versões do título que seria O Juiz, né? Na verdade, até realmente o personagem ele é mais mais ele é um juiz, né? né? Isso. Não me engana um pouco. E ali realmente já ficam claras algumas escolhas narrativas ou até visuais dele, né, que queriam marcar outros filmes dele, como a simplicidade que ele procura sempre colocar na questão de cenários, né, sem uso de maquiagens também, para justamente garantir uma autenticidade, né. Eu acho que isso aí foi uma busca, algo que dá para dizer que foi uniforme durante toda a carreira dele, foi uma busca pelo realismo, pela autenticidade nas interpretações, né? Nesse filme também tem aquela questão da mulher oprimida que você falou, né? Porque tem a história da mulher que tem um filho fora do casamento, né? E ela é perseguida, ela mata, eu acho, que o filho, não é isso? Na verdade, não sei nem se dá para chamar de assassinato. A mulher, ela tá... Mas ela é julgada por isso. Ela é julgada, ela está com o filho no colo e está passando por dificuldades, não tem onde dormir, não tem o que comer, e a criança acaba morrendo nos braços dela, né? Ela não morre, mas a criança que é mais frágil morre, e a polícia acha ela com a criança morta nos braços e é acusada de assassinato. Uma coisa até meio forçada, né? Mas aí realmente eu acho que dá para dizer que é a primeira mulher oprimida do Dreyer, já nesse primeiro filme, né? Você viu esse filme, Fernando, O Presidente? Não, eu só conheço realmente de citação, né? Ele saiu, acho que saiu lá fora, na coleção lá do Dreyer, né? Que tem cópia dele. Ou só na internet, né? Porque aqui no Brasil chegou... na internet até tá fácil, assim, esses filmes, vamos dizer, menos conhecidos, que não tem lançamento, a maioria deles se acha até no YouTube mesmo. Filmes mudos, né? Isso na verdade é uma coisa que eu até gostaria, até brinco. Eu consegui agendar um curso sobre o diretor, porque aí eu consigo ver e rever todos os filmes com calma. Porque quando eu fui dar o curso do Bava, aí eu peguei e vi toda a filmografia completa. E aí eu estou preparando outro curso, aí sim você começa a ver tudo, né? Porque realmente, hoje que você falou, tem tudo na internet. Você consegue, sobretudo de cinema mudo, filmes mais raros, que eram muito raros antigamente, hoje você tem acesso na íntegra praticamente na internet, né? Mas você não se engane não, que com a gente, pelo menos comigo, é a mesma coisa, né? O podcast, na verdade, para mim é um grande pretexto para estar sempre vendo, revendo, correndo atrás do que falta ver. Então, Dreyer eu tinha visto 6 filmes só, né? Esses 5 que foram lançados aí pela Versátil e o Michael. E agora, por conta do podcast, corri atrás para ver praticamente todos os outros. Na verdade, não vi 4, mas os curtas todos eu vi, que são realmente bem curtos, né? Então é fácil de ver. E outros longas aí, esse Presidente, alguns outros eu vi também. Inclusive, depois até ia comentar, mas já comento agora, assim, para quem curte o cinema do Dreyer ou quer aprender mais e tal, eu até acho que eu te passei o link, né, Fernando, que, para minha surpresa, tem um site sobre ele, que é um site realmente dinamarquês, mas que tem uma versão em inglês também, que eu vou te dizer uma coisa, eu não lembro de ter visto um site sobre uma pessoa, não só do mundo do cinema, mas qualquer personalidade, tão completo quanto esse. Assim, você tem absolutamente tudo lá. Você só não tem os longas inteiros, né? Porque aí eu acho até questão de, não sei se direitos autorais, alguma coisa assim, mas enfim, você tem todos os curtas e você tem absolutamente todo o universo do Dreyer ali, sobre todos os filmes. Documentários, né? Você tem os roteiros. Você tem os roteiros, você tem entrevistas dele, você tem tudo. Você quer fazer um doutorado sobre o Dreyer, você vai nesse site ali. Depois a gente até vai colocar lá na descrição página, lá né? Na do página podcast. do episódio a gente coloca lá. Mas é muito completo mesmo. Isso é importante, as pessoas saberem usar os recursos, né, que estão com ferramenta de pesquisa na internet. Essas bases de dados sobre os diretores são sensacionais. Tem uma do Bergman também que era maravilhosa, faz um tempo que eu não acesso. Também era um exemplo também de fonte de pesquisa. É isso aí. Mas então ele, continuando, né, ele fez esse filme, Presidente, e só que assim, né, desde desse primeiro filme ele já começou abordando temas difíceis, né?
que não era um cinema de puro entretenimento, né? Então, nesse caso, ele trata ali justamente da opressão da mulher, de autossacrifício, separação de um casal e tudo mais, e como era de se esperar, né, um estúdio geralmente com uma preocupação na bilheteria, ele já botou o Dreyer de castigo e ele não conseguiu mais filmar na Nordisk, né? E daí ele precisou fazer um périplo aí. Daí nessa fase ele fez filmes na Alemanha, filmes na Noruega, filmes na Suécia. Durante os próximos 5, 6 filmes aí ele pulou de galho em galho, né? Daí em seguida ele fez o... Só para concluir antes, uma coisa interessante também que tem no Presidente, que também vai se refletir no resto da carreira dele, é esse lado mais experimental dele, né? Então aqui no Presidente a gente vê, eu vi o filme também para fazer esse podcast, e tem uma estrutura de flashback um tanto complexa para a época, né? O filme é de 1919... Até confunde um pouco, né? Até confunde, tem diversos flashbacks de personagens diferentes, se eu não me engano são 3 personagens, cada um deles tem um flashback, e é um filme interessante nesse sentido também, né? Talvez isso deva ter afastado um pouco o público, né? Para 1919, realmente era uma coisa um tanto inovadora, né? Vamos dizer assim. Antes desse, eu só lembro de um filme que eu vi chamado O Beijo da Morte, que eu não sei se é um filme... Dessa época? De 1916. Esse filme existe também, mas é conheço, só um flashback. É um grande flashback, começa no início, no tribunal, aí tem um grande flashback, e depois ele retoma no final do filme. Mas com essa estrutura assim de 3 flashbacks e... aliás, a questão do flashback no cinema já dá um podcast sensacional. Eu sempre já dá uma parte. O flashback, né? Eu adoro, eu lembro sempre do Harakiri do Kobayashi, né? É um exemplo assim, né? Nossa. É um exemplo de flashback que é também assim, notável. Mas uma coisa que vocês estão falando, que deu até vontade de ver esse filme, é uma coisa, você vê os grandes autores do cinema, né? Essas grandes cineastas, como eles são, assim, de maneira geral, são coerentes, né? Como um grande artista que vai trabalhando e retrabalhando os temas. Então, vocês estão falando da questão do tema da mulher oprimida, dessa herança, né, protestante, um protestantismo muito rígido, né, que é a da formação familiar dele, e a questão do sacrifício, né? Você vê que são temas e ao mesmo tempo como ele vai trabalhando isso na forma, né? Isso é um rigor, eu acho que é uma palavra que eu sempre associo ao Dreyer, é o rigor e esse tratamento muito profundo e muito multifacetado desses temas, né? Que sempre retomam. Então por isso lá quando saiu, eu lembro até hoje, um filme que me marcou, eu fui ver no cinema, o Ondas do Destino, do Lars von Trier, e o Ondas do Destino, a personagem da Emily Watson, todas as referências na época isso daí é Dreyer, né? Ao sacrifício da personagem, como é retratada, tudo. E aí você vê que, mesmo um cineasta bastante polêmico, um cineasta que atira para todos os lados, tem coisas boas, coisas ruins, mas que como a influência do Dreyer, ela se faz presente, né? Assim, quando você lembra certos temas e o modo de se tratar certos temas, o Dreyer, ele fez uma página na história do cinema, e pelo que vocês estão falando, já lá desde o início, essas questões vão estar presentes, e a gente vai falar lá na frente no Gertrude, então até no Gertrude vai estar essa questão toda, claro, né? Que são filmes menores, né? Esses primeiros, é claro, isso acontece com todos, né? Até se você pegar os primeiros do Hitchcock, por exemplo, você vê alguns traços aqui ou ali, mas no geral são filmes bem limitados. O Bergman é bem limitado. O Bergman no início são filmes bem pesados, bem teatrais, bem de estúdios, né? Como por exemplo, foi o primeiro do Bergman, o Crise. É um filme bem complicado, assim, enquanto cinema é bem complicado. Mas tá lá, se você pegar o Crise, tem planos, tem questões que são tratadas que vão estar acompanhando o Bergman até o final da carreira. Todo mundo é um Orson Welles ou um John Huston, né, que já começa dirigindo um mega clássico, né? Mas, e muitos começam com um equívoco, como o Medo e Desejo do Kubrick, né? Tô até preparando um curso do Kubrick, mas é difícil defender o Medo e Desejo, né? Realmente é interessante. Mas você vê que isso não impede de se tornar um grande cineasta, né? Isso que é bacana. Sim, é verdade. Mas
a partir do momento que a gente está falando de um Kubrick, né, ele é válido como curiosidade até por isso, né, para você ver como que o cara evoluiu, né? Sem dúvida. Mas te garanto que esse filme dele que ele fez, que é mais um filme de faculdade, né, foi melhor do que o meu filme de faculdade. Bom, vamos continuar então com a bio, né? Em seguida ali, o segundo filme dele foi aquele chamado no Brasil de A Quarta Aliança da Senhora Margarida, né? The Parson's Widow, a viúva do pároco. Pároco, é. Né? Que é um filme em que nós temos aí uma outra estreia de um outro arquétipo de alguns filmes do Dreyer futuros, que é o daquela mulher velha, mais velha, né, idosa, associada à maldade, né? Isso a gente vai ver presente principalmente no Dias de Ira, né? A mulher nova, no caso a Joana, né? Como a virtuosa sofrendo, oprimida, e a mulher mais velha, como no caso lá temos no Dias de Ira, eu na verdade confundi, eu falei Dias de Ira e falei Joana, mas no Dias de Ira nós temos a Anne, né? A mulher jovem, e a sogra, né? Do pastor, vamos dizer, né? Assim, dela, que é uma personagem opressora. E aqui nós temos a senhora Margarida, né? Que já é um primeiro rascunho dessa figura, né? Associada ao mal, vamos dizer assim. Isso, inclusive, também a gente vai ver mais à frente num dos filmes que a gente vai abordar melhor hoje, que é o Vampiro, que nós temos ali a personagem da vampira, né? que é uma idosa, né? E ela, e até a gente vai falar sobre isso, que talvez o vampirismo, o conceito, seja um pouco transformado, o vampirismo do Dreyer, né? Ele não se trata muito daquela coisa tanto da possessão propriamente, mas é muito mais a velhice querendo sugar a juventude, alguma coisa nesse sentido. E você tem alguma coisa para comentar aí desse filme, o Fred? Eu vi também, por acaso eu vi hoje, e é um filme interessante, né? É uma comédia, né? Quase uma comédia, né? Quase uma comédia, né? Um filme beira ali entre uma comédia e tem um final, né? Com uma mensagem, né? Tal, bonitinho, legal, interessante o filme, gostei. E aí o Dreyer, que era um cara que não fazia muitas referências de ter sido influenciado por cinema de outros, né? Pelo menos uma referência ele fez, talvez a única, que foi com o filme seguinte dele, que ele declara que se baseou lá no Intolerância do Griffith, né? Que foi o Páginas do Livro de Satã, que é bem parecido mesmo na estrutura, aquela questão de 4 histórias que estão linkadas tematicamente, no caso seria a influência de Satanás, né? Enviado para semear o mal na Terra, né? Em 4 oportunidades, né? O interessante é que ele salva a barra do Satã, né, vamos dizer assim, porque o Satã em diversos momentos do filme ele meio que se arrepende do que ele está fazendo, e aí vem uma voz lá de cima, que siga com seu destino maligno, eu estou mandando, não sei o quê. Eu achei isso bem interessante, né? Realmente, ele mostra o Satanás não como uma figura malévola ali, mas por escolha, mas é quase um castigo. Você vai estar condenado a ficar fazendo mal. Mas na verdade, sabia que aí na concepção protestante isso é muito importante destacar, que como você vê o Árvore da Vida do Malick, que é um filme construído também no livro de Jó, e na concepção protestante, que eu estudei teologia para o doutorado. E a questão da concepção protestante, o diabo na teologia, ele tem uma função, ele serve a Deus, né? Na verdade, o diabo, Satanás, ele na cosmologia, ele serve a Deus. Então, ele tem uma função. É como, por exemplo, no livro de Jó, eu dou um exemplo bem simples, que quando Jó é tentado, o diabo está servindo a Deus para testar a perseverança de Jó. Então, essa concepção, a gente às vezes parece um pouco estranho algumas questões, mas para você ver como a teologia ela está inserida, está presente, porque assim, para uma família protestante,
ainda mais lá nos ramos nórdicos, tudo, é um protestantismo que era observado no dia a dia com muito rigor. A Bíblia de Genebra, né, a Bíblia calvinista, os ramos, é uma coisa assim que as pessoas sabiam muito, conheciam muito bem a Bíblia, conheciam muito bem teologia, e isso está assim enraizado nesses trabalhos, seja no cinema, seja na pintura, seja na literatura. Então é um tipo de coisa que hoje a gente tem uma sensibilidade moderna, que a gente tem uma dificuldade de se relacionar com os conteúdos teológicos que estão por trás das obras de arte produzidas nessa época. É o que o Max Weber fala lá no livro dele, porque a gente tem dificuldade de entender a teologia justamente porque a gente não tem mais esse contato com religião. É um mundo muito mais laico. Mas isso daí você vê que é uma coisa que é a dimensão religiosa. Eu vejo que no Dreyer é muito influente. Concordo com você que você falou da biografia dele do início. É uma coisa que vai estar lá verdade, muito forte, né? E aí depois ele fez mais um filme na Alemanha, que foi Os Estigmatizados, que é um filme que eu não vi. Fez um outro filme, voltou a filmar na Dinamarca, como eu falei, ficou pulando de galho em galho, assim, em 22, depois fez mais um na Dinamarca, né, que foi o Era Uma Vez, depois fez um filme, mais um na Alemanha, que era o Michael, que aí já é um filme mais, talvez dos filmes mais conhecidos dele seja o primeiro, né, mais conhecido aqui no Brasil, não chega a ser muito conhecido, mas é um filme até que tem lançamento aí em DVD, né, se eu não me engano, já daquela coleção antiga da Magnus Opus, né? Já é um filme já mais de gente grande mesmo, né? Porque você vê até na equipe dele, né? Você tem o fotógrafo é o Karl Freund, que fotografou nada menos que Metrópolis, Aurora, que a gente já comentou também aqui no podcast. Assistido pelo Rudolf Maté, que vai ser fotógrafo dele em 2 outros filmes, né? A gente vai falar na frente. A produção é daquele Erich Pommer, que era um dos produtores mais famosos do expressionismo alemão, né? Fez muito filme com Fritz Lang, produziu Metrópolis, produziu Estalagem Maldita por Hitchcock, produziu O Anjo Azul do Sternberg. Ele também estava envolvido na produção do Gabinete do Dr. Caligari, não era um cara qualquer, né? E interessantemente, como ator desse Michael, fazendo aquele papel do Zorat, né, que é o artista. Você viu esse filme também, né, Fernando? Olha, isso eu vi há muito tempo. Agora tô assim, eu vi isso daí em mostra, em Cinemateca, isso daí então mais de 15 anos. Eu tô até agora vocês falando, eu tô tentando relembrar algumas coisas aqui do filme. O filme tem uma relação assim, talvez uma relação homossexual ali, bem sutil entre um artista mais velho e um cara que é o pupilo dele, um cara mais novo. E esse artista mais velho, ele é interpretado pelo Benjamin Christensen, que é o diretor do Hack-San, que é maravilhoso, né? Feitiçaria através dos tempos. É um filme importantíssimo. Isso é um ótimo documentário, né? É um filme que tem um pouco a ver também aqui com alguns temas que o Dreyer vai abordar na carreira, né? Eu também estou na mesma situação. Sei que eu vi, até porque eu sou meio control freak, né? Eu tenho uma planilha onde eu tenho tudo anotado que eu já vi na vida. Isso é bom, eu admiro, viu? Quem faça isso. Ou pelo menos a partir de algum momento. Mas não lembro muito não, confesso, e não consegui rever para o podcast, até porque não seria um dos filmes abordados mais profundamente, mas sei que eu vi. Mas, é um filme interessante também, cabe a revisão aí. E aí em seguida veio aquele filme lá que voltou a fazer na Dinamarca. Você vê que ele fazia um na Dinamarca, um fora, na Dinamarca ou fora. E naquela produtora, a Nordisk, ele não teve mais guarida, então ele... na maior parte das vezes que filmou na Dinamarca foi no estúdio Palladium, que é um outro estúdio, uma outra produtora que confiou continuou confiando nos trabalhos dele, né? E até o final da carreira ele se serviu aí dessa parceria com a Palladium. E aí em 25 ele fez aquele que o Fernando citou, que teve uma restauração recente, que é o Master of the House no Brasil. Eu encontrei 2 títulos, né? A Queda do Tirano, e tem um outro que é um pouco, vamos dizer...
Dá muito spoiler, né? Talvez, excêntrico, você deve respeitar sua mulher. Esse deve ser engraçado. É um pouco exagerado, vamos dizer assim. Mas que é um filme meio em tom de comédia, talvez, mas só que ele é bem educativo e eu acho que todas as feministas deveriam usar esse filme como um líbelo a seu favor, porque ele mostra, talvez aí já de uma forma mais antiquada, né? Aquele cara que dentro da sua casa era um verdadeiro tirano, e ele vivia cercado de mulheres, ele tinha a esposa, a filha, a adolescente, a empregada lá, e a sogra, ele tratava todo mundo como escravo, né? E aí elas dão uma lição nele. Basicamente Muito bom. Essa história. Isso é importante, a denúncia da opressão aí do patriarcado, né? É super atual, né? Você falou muito bem, é super atual no contexto hoje que nós estamos vivendo. É um filme a ser redescoberto. Só pela temática, né? É um filme a ser redescoberto. Talvez atualmente as formas de tirania sejam um pouco diferentes, não seja exatamente essa que acho que são mostradas no filme, mas enfim. Mas que existem, né? Que existem. Isso é interessante se a gente observar. A maioria dos filmes dele tem uma figura central que é uma mulher e que ela de alguma forma é oprimida pela sociedade masculina que está em volta dela, né? Isso. O próximo filme é o primeiro grande filme nessa direção. Ele ainda fez mais um, né? Que é A Noiva de Glendale, que é um filme difícil de achar. Realmente esse eu acho que nem tem disponível aí. Esse eu vi pedaços, mas acredite, é sobre o quê? O pedaço que eu vi é uma mulher oprimida. Uma mulher oprimida que quer casar com um cara que ela ama e o pai está vendendo ela para um outro casamento arranjado. Isso é verdade. Eu vi um pedaço também, porque justamente naquele site que eu falei, que é o acervo completo do Dreyer, ele tem, em relação aos longas, ele tem pequenos clipes de 3, 4, 5 minutos. Então ele tem alguma cena desse filme também. E aí vem, claro, o grande filme mudo dele, né? Talvez dos 2 ou 3, no máximo, filmes mais conhecidos do Dreyer mundialmente, não só no Brasil, né? Que é A Paixão de Joana d'Arc, ou O Martírio de Joana d'Arc. A gente encontra também esse título aí pelo Brasil, não é, Fernando? Isso, são os 2 títulos, né, que é conhecido aqui. Vocês lançaram como Paixão de Joana d'Arc mesmo, né? Isso, A Paixão de Joana d'Arc, que é o título mais conhecido, né? Aliás, é muito interessante essa questão de títulos, né, aqui no Brasil. Realmente às vezes é muito conflituosa, né? Existem filmes que ganham vários títulos ao longo aí das décadas. Aí fica, quando eu vou fazer o lançamento, eu pesquiso bastante antes, e acontece muito, como a gente lança muitos filmes que são raros, filmes que às vezes nunca foram lançados aqui, a gente mesmo tem que dar o título, né? Ou a gente também se recusa a lançar certos títulos que são absurdos, né? Aí isso é mais com filmes de terror, tem muitos filmes assim que tem uns títulos que realmente é impossível assim compactuar. Mais recentemente até um filme muito consagrado, mas eu me recusei a lançar com aquele título, que era o Onibaba. Uma das opções é Onibaba, o sexo diabólico, né? Putz, a gente agradece, né? A gente agradece. O filme é muito bom, não merece esse título. Não dá, né? Então é aquele negócio Onibaba, mulher demônio. Mas... não, a questão sexual é muito importante, assim, é essencial no filme, mas é apelativo demais, não é a proposta no caso do Caneto Shindô, né, de aquilo lá, então realmente é lamentável. Mas nesse caso eu acho que A Paixão de Joana d'Arc e O Martírio são muito próximos, eu acho que não interferem no que é o filme, né, eu acho que o filme, ele na verdade, esse título em português, seja O Martírio, seja A Paixão, acho que os 2 títulos são títulos muito, muito coerentes com o que a gente vai assistir lá no filme, né? Eu acho até interessante que eu prefiro até o título, eu chamo mais de Martírio, mas eu prefiro o título original, né, A Paixão de Joana d'Arc, como é no francês, até porque se assemelha um pouco à Paixão de Cristo, né?
Isso que eu ia falar. Eu acho que a paixão tem uma carga religiosa, uma carga, e assim, e eu acho que a semelhança das personagens, né? Isso. De Jesus e de Joana d'Arc, até da ideia do sacrifício, daquelas personagens que estão sofrendo uma opressão, né? E que são personagens santificadas, né? Porque o processo que o Dreyer faz no filme é um processo de santificação dela, né? Então ele está mostrando o grande momento, né? Como é a paixão. É um grande momento de Jesus, né, na ideia do sacrifício para a humanidade. Se você for para a concepção religiosa, a mesma coisa é com a Joana d'Arc, o momento do processo, né, esse momento do processo e o martírio é a paixão da Joana d'Arc, da Santa Joana d'Arc, né? Uhum. E não por acaso o filme foi banido no Reino Unido, né, na época do lançamento, justamente porque retratava os soldados britânicos como opressores tais quais os soldados romanos em relação a Jesus, aos maus tratos lá com Jesus Cristo, né? Então eles viram os soldados britânicos sendo comparados, vamos dizer assim, aos soldados do Império Romano, né? E não é à toa, também tem essa relação sim com a paixão de Cristo, né? Aliás, a analogia é a cena da coroa, né? E, sim, relação direta. Que, aliás, era também um outro sonho do Dreyer, né? Como a gente talvez vai comentar mais à frente, que ele nutriu aí durante mais de 25 anos de fazer um filme sobre a Paixão de Cristo. Acabou não conseguindo fazer esse filme, né? Mas só antes de a gente falar mais da Paixão, lembrar que esse filme foi então feito na França, né? Porque depois do sucesso que ele teve sucesso com esse filme A Queda do Tirano, que a gente falou por último, ele foi contactado pela produtora francesa, né, para dirigir A Paixão de Joana d'Arc, que, aliás, era a história do martírio, da paixão de Joana d'Arc, ela estava em alta naquela época, porque justamente em 1920 a Joana d'Arc tinha sido canonizada pela Igreja Católica, né, e tinha se tornado uma das padroeiras da França, né? Então estava em alta esse tema, vamos colocar assim. E o Dreyer, quando foi, na verdade, chamado para fazer um filme lá na Société Générale de Films, né, uma produtora francesa, deram a ele 3 opções, né? Na verdade, não estou muito certo se deram opções ou se foi ele que apresentou essas opções. Acho né? que ele que apresentou, né? E curiosamente 3 filmes sobre mulheres, né? Sobre mulheres, né? Seria... Deixa eu ver se eu me recordo. Eu até anotei, Catherine de Médici Caterina e Maria Antonieta ou Joana d'Arc. Ou Joana d'Arc, ele acabou. Segundo ele, foi no sorteio, né? Foi escolhido no sorteio. Ele fez, não foi isso? Eu não acredito muito nisso. Eu acho que foi mais nessa onda aí, justamente da recente, menos de uma década antes canonização da Joana. Eu acho que isso que é muito interessante. Quando a gente vai estudar a história do cinema, tem muita história folclórica, né? Anedotas, assim, que aí você vê, até a gente vai discutir aqui a questão do tratamento que ele dava a Marie Falconetti, Maria Falconetti, né? Pode-se falar de várias maneiras, que até no extra que a gente colocou no DVD, a filha desmente, né? Aquelas histórias Helene, né? Eu vi esse extra. A Helene é um extra muito bom, porque é uma conversa bem informal com a filha dela, e ela desmente aquela coisa que ele batia, colocava no quarto escuro, com aquele terrorismo psicológico que ele teria praticado para extrair o máximo da interpretação da Marie Falconetti, assim, fazer um modo, assim, a gente vai discutir essa questão da interpretação dela, mas assim, eu acho que na história do cinema, eu acho que o Dreyer também não está isento disso, pelo contrário, né? Tem muitos mitos aí, coisas que a gente depois vê que aquilo não foi verdade. Quem pesquisa assim a fundo descobre que realmente que é muito mais às vezes simples do que parece, né? Isso é tão falado, né? Essa tortura dela, que em tantas fontes você acha sobre isso, que é até realmente uma surpresa. Também tem a história dele ter torturado aquela senhora que faz a bruxa lá no Dias de Ira, né? Coitado, tá com o nome sujo na praça. Tem aí, história, né? Que eles deixavam ela amarrada naquela cena em que ela vai ser queimada, que eles amarram ela numa escada, como se fosse uma escada, né? E para jogar, diz que e as filmagens do Dreyer demoravam, né? Às vezes ele ensaiava 2 dias para uma cena, para filmar só no 3º dia.
Então diz que eles deixavam ela amarrada ali e às vezes estava intervalo para o almoço, eles iam almoçar e deixavam ela amarrada ali. Uma senhora de, sei lá, 60 e tantos anos, para justamente quando voltavam, ela estava suada, ela estava bem condizente com a situação, estava pedindo para ser queimada, na verdade. Mas esse filme aqui, o Martírio de Joana d'Arc, é um filme que a gente pode voltar naquela questão estética, né, do Dreyer, que é um filme que chama muita atenção pela forma como é feito, né? O roteiro ele se baseou nos registros de 1431 do processo mesmo, né, da Joana d'Arc. Ele tentou o máximo que ele pôde ali seguir aquilo à risca, né? Apesar de que parece que duraram alguns meses o processo, e no filme a gente vê dura, sei lá, alguns dias. Ele fez algumas mudanças nesse sentido. Mas é um filme que me chamou muita atenção por conta dos aspectos estéticos, né? De enquadramento, de movimento de câmera. Os closes, principalmente, né? Dos closes, né? Tem uma coisa muito interessante que ele faz o plano e contraplano, né? O plano da Joana d'Arc e o contraplano dos acusadores lá, daqueles monges e tal. E o plano da Joana d'Arc no processo é praticamente o mesmo tamanho de plano ali, o enquadramento. É um primeiro plano dela, no máximo um close, e a impressão que dá é que ela está aprisionada dentro daquele quadro ali, né? Ela pouco se mexe, ela vira para um lado, ela vira para o outro, né, olhando para os acusadores, mas ela não tem o movimento que tem os monges e os padres, que eles levantam, eles gritam, tem um lá que chega a babar, cuspir, tem um movimento de traveling também, que passa por eles estão confabulando. E, aliás, é importante a angulação de câmera. A angulação de câmera porque também. A angulação de câmera, plongé contra plongé, né, como ele vai trabalhando a carga dramática. Você falou muito bem que esse filme ele é para ser usado em sala de aula para a gente estudar justamente a carga dramática, né? A mise-en-scène, né? A direção, como ele estuda cada plano e como cada plano vai dizendo a posição da câmera, vai dizendo para você o que ele quer sobre cada personagem, porque ele está mostrando aquilo. É bem didático, inclusive. E esse filme, além dessa questão dos planos, tem um trabalho impressionante da direção de atores, claro, mas da montagem também. Então ele, na verdade, é um filme que ele funciona como uma aula magna de cinema, para entender o que é mise-en-scène, entender a linguagem cinematográfica em todos os seus aspectos, né? Seja de direção de atores, seja de iluminação, seja de montagem, por exemplo. Eu sempre lembro uma sequência que é impressionante, a sequência das torturas, né, daquele momento da tortura, como ele vai trabalhando o ritmo, ele tem um domínio de ritmo da montagem, de acelerar, de segurar, de fazer aquilo trabalhar o tempo, né, do filme de uma maneira impressionante. Tanto que assim, eu acho também é um filme que ganha muito na restauração. Essa última restauração que a gente teve acesso, nas duas velocidades, inclusive com 24 por segundo e 24 quadros por segundo, é espetacular como ela é bonita, essa restauração, né? E como ela possibilita você ver todo o trabalho, né, que está lá por trás do filme, né? Então você vê realmente apreciar, porque acho que eu cheguei a ver 2 vezes no cinema, umas cópias muito ruins. Eu também. E tem aquela versão que é bem problemática, que a gente até nem colocou, aquela versão a Loduca, né? Que aquela versão reeditada lá, a Revelia, que foi uma versão que circulou por muito tempo, né? A versão francesa. Foi essa versão porque eu sei de uma versão que o Museu do Filme dinamarquês montou a partir de uma série de outras cópias, né? Porque tem um problema grande, né? A história desse filme é uma verdadeira saga também, né? Isso é importante destacar aí. Pelo que eu pesquisei, assim, logo depois do lançamento, na verdade o filme estreou em Copenhague primeiro e depois, 6 meses depois, em Paris, né? E logo após a estreia em Paris, o negativo original teria sido destruído no incêndio na UFA, em Berlim,
onde ele estava arquivado o negativo original. E aí o Dreyer e o seu editor, eles trabalharam para montar um novo original, vamos dizer assim, a partir de pedaços de segundos takes ou partes que tinham sido descartadas na primeira montagem, né? E só que essa segunda também teria se queimado em um incêndio, que a gente sabe que era muito comum naquela época, né? Enfim. O material era muito inflamável, era terrível, né? Quantos filmes se perderam com isso no mundo inteiro? Sendo que esse segundo o Dreyer até dizia que só ele praticamente é que conseguiria perceber a diferença, que uma outra pessoa qualquer não perceberia, que a diferença era mínima, então até aí tudo bem, mas só que esse segundo também foi considerado perdido. Depois, na década de 30, teria sido achada uma nova cópia, que daí passou a ser copiada e distribuída. Depois, nos anos 50, aquela segunda que tinha sido presumida queimada foi encontrada, né? E aí foi relançado, talvez seja essa versão até que vocês estavam comentando, que nela foi inserida música clássica de Bach, Vivaldi, Scarlatti, e o Dreyer na época estava vivo ainda e não gostou nada disso. Ficou furioso, né? Ficou furioso com isso, enfim. O fato é que circularam várias versões mutiladas com diferentes trilhas. Eu acho que é um dos principais hobbies aí mundo afora dos compositores é fazer uma trilha para o Paixão de Joana d'Arc, porque se você pega na Wikipedia tem mais de 100 sonorizações ou trilhas diferentes compostas para esse filme. Sendo que o Dreyer ele preferia que as pessoas vissem mudo. Mudo, né? 100%. Sem música. Tem uma versão totalmente muda desse filme. Agora, em 81 é que vem a melhor história, né? Para concluir isso que você falou aí, né? Que exatamente. Aí foi uma coisa digna de filme mesmo, né? Que foram encontrar num sanatório, né? Na Noruega. Num instituto para doentes mentais na Noruega, o que seria uma cópia integral e talvez até original mesmo, da primeira leva, e houve uma explicação bem plausível para isso, né? Que na época, quando o negativo original foram feitas 2 cópias dele, mandadas lá para Copenhague, para a estreia, né? E tinha um cidadão que era o doutor, como é que era? O Harald Arnesen, que era um entusiasta que era um médico psiquiatra, né, que era diretor desse sanatório na Noruega, e ele era aficionado pela história antiga da França, a Revolução Francesa e para trás também. Então, presumivelmente, esse cara, como esse filme não chegou a ser lançado na Noruega, porque foi um fracasso de público, de bilheteria em Copenhague, então, muito provavelmente por causa disso, esse filme nem chegou a ser lançado na Noruega. Talvez esse cara, sendo um sujeito de mais posses, ele queria ver o filme, assim como hoje a gente vai e baixa o filme ou compra o lançamento da Versátil, ele não tinha isso, ele mandou vir para ele lá ele entrou em contato com a distribuidora na Copenhague e mandou vir uma cópia para ele. E, inclusive, quando acharam isso, estava numa embalagem original, numa caixa, com conhecimento de transporte ou equivalente lá no nome dele. Tinha inclusive o cartão, aquela ficha da censura junto, e de 1928, o que dá reforça bastante o entendimento de que era o original mesmo, aquele ali. Agora, por que isso ficou lá esquecido, também não se sabe, né? Mas o fato é que em 81, mais de 53 anos depois do lançamento, acharam isso lá na Noruega, e a partir daí a Cinemateca Francesa, sempre ela também, né? Fazendo esse trabalho de resgate aí, Cinemateca, assim como muitas vezes o BFI lá de Londres, né? Faz esse resgate e patrocina restaurações muito fora. Ele conseguiu montar o que seria aí a versão, acredito que seja essa versão que a gente tem hoje, né? É a versão mais próxima do original, né? Do Dreyer. Aliás, é um trabalho magnífico de restauração, né? Assim, é emocionante, assim, a impressão quando você vê o filme e olha para você falar, não, mas tinha que ver em Blu-ray. Infelizmente o mercado brasileiro não possibilita, né, o lançamento do filme em Blu-ray, né? A gente é obrigado a fazer 1000 peças e não consegue de um filme com Paixão de Joana d'Arc vender nem metade disso em Blu-ray. Infelizmente o mercado aqui no Brasil não decolou. Mas mesmo, assim, eu vi o filme em Blu-ray e vi a nossa versão em SD. Assim, a perda não é tão grande, né? Em SD a qualidade da cópia, ainda mais quando você vê em Blu-ray com
Porque é magnífico, assim, você vê essa restauração, é emocionante, parece que você vê lá a expressão, você vê as nuances do rosto da Falconetti, e ainda como a câmera do Dreyer é muito expressiva, né? Ela realmente tira, parece que ela é uma epifania, até falo que o filme parece um milagre, né? A interpretação da Falconetti e como ela consegue lá transmitir, traduzir todas aquelas emoções da personagem. E também como é muito interessante o contraponto, né? Um filme, eu acho que é um filme que também demonstra a importância do rosto, né, no cinema, né? Como é um trabalho, como que os close aí no filme não é aquela coisa de um close banal, né, sem razão de ser. Pelo contrário, ele tem um critério de adequação, né? Que aí, quando a gente vai julgar um filme, a gente tem que entender uma coisa muito importante, é o critério de adequação, né? Você pode fazer um filme totalmente vanguardista, um filme totalmente classicista, é importante desde que aquilo case com a forma e conteúdo, com aquilo que você pretende mostrar. E como ele vai, é um filme em que os rostos se contrapõem, né? Você tem o tempo inteiro esse embate, né, de um julgamento entre os opressores e a oprimida. E como o contraponto do rosto da Joana com o rosto dos seus opressores. E depois é muito interessante que quando passa ao momento do martírio em si, aí você tem o contraponto, já não é mais dos rostos praticamente, mas você continua tendo os rostos, mas você tem aqueles planos em que você vê ela e a multidão, né? Então ela também, e a turba, né? E o cenário. Então você já vê que é muito inteligente como ele vai fazendo essa gramática visual, mas é um filme que é exemplar nessa questão do rosto. É um filme que me lembra muito a mãe do Pudovkin, que era um cineasta muito preocupado com isso também, na questão do rosto, como a questão da expressividade do rosto no cinema. E esse é um filme que sempre você vai lembrar, o rosto no cinema vai e volta no Joana d'Arc do Dreyer, né? Acho que é a grande marca, quando a gente lembra do Paixão, a primeira coisa que vem são os closes, né? Sem dúvida. Tem uma relação muito forte entre essa questão dos closes, né, que é essa câmera que penetra na fisionomia mesmo, e até tem um crítico ali, o Bela Balaz, que fala que... o Bela Balaz, você falar a questão do rosto, o Bela Balaz, que tem um grande texto teórico, né? Ele diz que o rosto vira dessa forma como o Dreyer mostra, o rosto ele vira um documento, né? E é isso, a história é contada através dos rostos, né? Desse embate entre as fisionomias, desse embate entre as expressões, que é uma verdadeira luta sem espada, sem arma, com expressões, né? Entre a Joana e os julgadores. E outra coisa famosa nesse caso, né? Ele é a ausência total de maquiagem, né? Tanto da Falconetti quanto dos outros atores todos, né? O que conferia maior veracidade àquelas expressões, né? Realmente aqueles julgadores são grotescos, né? Aquelas verrugas, aquelas rugas. O Dreyer escolhe também bem, né? O casting é muito bom, né? Além da direção de atores, o casting isso é importante, hein? Que é uma dimensão que as pessoas às vezes não comentam, né? Você vê o cinema, muita gente não comenta, mas o casting é muito importante. Você escolher aqueles atores que são adequados, né, às suas personagens, ao que você quer dizer do personagem. A escolha do ator, ela já revela a interpretação do diretor com relação à personagem. Sim, o Dreyer dizia, inclusive, que via os rostos como paisagens, né? Então, tem lá o principal acusador lá, acho que é o monge supremo lá, não sei qual é o título dele. É um rosto inesquecível. Rosto inesquecível, ele tem pelo menos umas 3 ou 4 verrugas ali, enormes e tal. Agora, uma coisa interessante também de notar nesse filme é a direção de arte, né? Que ela é toda estilizada. É do Herman Worm, né? Herman Worm, que é um cara que trabalhou simplesmente no gabinete do Dr. Caligari. A Morte Cansada, Morte Cansada também, mas basta botar o Caligari no Estudante de currículo dele, né? O cara não era fraco, né? Não era fraco, não. Eles explicam que eles utilizaram... Eles descobriram um livro de pinturas chamado Livro das Maravilhas, onde tinham pinturas em que os personagens das pinturas eles tinham uma proporção diferente em relação aos cenários. Os cenários aparentavam ser menores, né, em relação aos personagens. E se você olhar alguns planos do filme, você nota que eles tentam fazer isso, né?
Eles Foi enquadram, inspiração clara. às vezes, de contra-plongé ali para botar o prédio por trás, talvez um pouco mais baixo né, e parece que eles fizeram esse cenário numa fábrica, era uma fábrica vazia da Renault, inclusive, né? O Orme, ele criou uma série de modelos ali desses cenários antes de serem construídos, né? É bem bacana. Isso naquele site tem ali fotos disso. Isso foi comprado pelo Museu do Cinema da Dinamarca na década de 60. Está lá em exibição até hoje. Os modelos aí de todos aqueles cenários, que aliás foram cenários bem elaborados, grandes e tal, mas aparecem muito pouco se você for ver no filme, né? Porque a maior parte do filme, principalmente na parte do julgamento, quando a gente tem uns close, a maior parte é sobre um fundo passa branco, ali dentro, né? E um fundo branco atrás, um contraste bacana, obra do Maté, né? Rodolfo Maté, que você já citou, que foi o fotógrafo desse filme, que depois viraria diretor de filme noir, né? Fez uma carreira aí. em Hollywood lá, fez muito filme de gênero, muita coisa em Hollywood. E aí esse fundo branco, ele era deliberadamente para a atenção do espectador ficar totalmente nas expressões, né? Você não tinha nada atrás para distrair. E uma coisa legal que você está conversando aqui, cada um vai trazendo uma informação, mas uma coisa que me faz pensar é como o Dreyer, ele é o diretor da medida certa, né? Pra você ver, ele está trabalhando com uma equipe, como você falou bem, é um diretor de arte aí que vem do expressionismo, ou seja, você tinha grandes talentos, né? Aí que poderia, por exemplo, ele sabe que naquele momento ele precisa valorizar os rostos, ele precisa ser uma coisa mais minimalista. Quando ele precisa fazer essa distorção do cenário em alguns momentos, ele faz. Você vê que assim, cada momento exige uma medida, exige uma linguagem. Então assim, ele tem um rigor na utilização dos recursos estéticos, que hoje é um grande problema do cinema contemporâneo, é o que o Inácio Araújo coloca, que é a famosa poeira nos olhos, que é o maneirismo sem critério de adequação, que é o plano rebuscado, a forma para apenas impressionar sem nada, sem né? propósito, então, isso, né? que é assim, sem propósito, que é um grande problema do cinema contemporâneo, esse cinema vitimado pela estética publicitária, uma estética bombástica que não tira nada, é apenas firula. E aí aqui você vê o contrário disso, você vê que é um cineasta que ele pensa muito bem o que vai fazer antes e vai estudando e vai adequando conforme o que ele quer dramaticamente para cada cena. É o cinema mesmo, na sua linguagem, na sua forma mais condensada de significado, de mediação, né, de visão de mundo através do cinema. Então isso é muito exemplar. Por isso que esse filme, que eu falo assim, é para ser estudado em sala de aula. E a Joana d'Arc é uma felizarda em termos cinematográficos, né? Porque ela tem esse filme magnífico do Dreyer e tem um outro diretor, também. O Victor Fleming, aí tem o Rossellini, tem o Bresson também, Preminger. Né? Só lembrando que esse do Dreyer já foi pelo menos o terceiro, né? Antes dele, o Méliès, o Jorge Méliès, no final do século XIX já tinha feito um curta, né, do Joana d'Arc, e o Cécio B. DeMille já tinha dirigido também nos anos 20 ali uma versão, né? Então, mas outra grande versão, eu gosto mais da outra grande versão, claro que também demonstra um rigor absurdo, é o Bresson. O processo, né? De Joana d'Arc. Então assim, o processo que é um filme maravilhoso. Então assim, ela teve a felicidade em termos cinematográficos, né, de realmente ser biografada, ser representada no cinema, ser dirigida, né, ter duas grandes biografias que primam justamente pelo rigor, né? O Bresson é um cineasta do rigor e o Dreyer também é um cineasta do rigor. O que incomoda muita gente, a gente vai ver lá na frente, com um filme como Gertrude, que é um filme incompreendido. Né? Então, assim, os cineastas que têm esse rigor costumam ser rotulados de chatos, enfadonhos, e as pessoas não costumam, às vezes, ver os méritos, né? O que é uma pena, né? Então, assim, são justamente cineastas que causam esse estranhamento com a gente, essa dificuldade num primeiro contato, são geralmente os que mais nos recompensam depois de repetidas vezes, porque o cinema
é a arte da convivência. Para você realmente apreciar um filme, você tem que ver e rever, você tem que conviver com o filme. Tem que contemplar, isso que as pessoas perderam hoje. Hoje que as pessoas perderam. E muitas vezes ter humildade de se deixar convencer pelo filme, né? Muita gente vê um filme e às vezes até não pode parecer pedante falar, mas não entende o filme, porque às vezes você não consegue captar determinadas mas olha, nuances. É normal, que nem eu falo na faculdade, você vai ler Adorno. Primeira vez você apanha do Adorno. Aí a segunda você lê, a terceira você lê, aí você vai extraindo conteúdo. Mas assim, esse embate com um texto teórico, esse embate com um romance, o embate com uma música que não é a música tradicional, isso é importante. Que dá o clique, esse primeiro embate, esse embate e estranhamento é fundamental, é uma das dimensões da arte. Aí depois do estranhamento, você vai entendendo, você vai entrando, mas eu gosto de ser desafiado. Quando eu vejo um filme em que não entendo nada, ou leio um livro, isso para mim é um bom sinal para ver. Claro, muitas vezes o negócio é obscuro mesmo, sem razão de ser. Mas assim, muitas vezes esses que te desafiam são aqueles que mais te recompensam depois de repetidas vezes, depois de repetidas visitas. E eu acho que o Dreyer é um cineasta da convivência. Não é um cineasta que você costuma gostar de primeira vez, não. Eu não vou deixar passar a piada interna, Fred, me dá licença. Isso aí, Sérgio, escutou, né? Dá mais uma chance pro 8,5 do Fellini, cara. Olha, eu não conheço esse Sérgio, mas eu vou te falar, o 8,5 do Fellini é fantástico, né? Deixa eu dar uma chance mesmo. Deixa eu só colocar mais uma coisa aqui que eu acho bem interessante, que eu li até agora para esse podcast, que me despertou, me deu um clique. Eu pensei, como é que a gente não vê o filme não pensa, né? Precisa ter alguém para te acender essa luz. Mas tem um autor que escreveu um trabalho sobre a paixão de Joana d'Arc, e ele coloca que, para começar, a gente está ali vendo dois filmes que dialogam entre si quando a gente vê a paixão. Na verdade, são como que dois filmes em um. A gente tem um filme que seria formado pelos 174 intertítulos do filme, né? Que se fossem exibidos em sequência apenas os intertítulos, já estaria tudo contado ali. E se a gente tirasse os intertítulos, não tivesse intertítulo nenhum, também já teria um filme autossuficiente, só com imagens. Talvez nem precisasse de intertítulo nenhum, a gente seria capaz de compreender muita coisa ali, né? Então, o que ele coloca é isso. Na verdade, a gente vê como se texto e imagem estivessem, durante todo o filme, duelando para ver quem que tem a supremacia narrativa, vamos dizer assim. Eu achei bem interessante essa colocação dele, porque isso aí seria uma batalha constante no cinema, né? Não só no cinema do Dreyer, mas também no cinema dele, justamente ver o que é mais importante, a imagem ou a palavra. Isso ficou mais evidente depois, claro, do cinema falado. Já era no cinema mudo, se a gente pensasse na questão dos intertítulos, e eu acho muito interessante mesmo, né? Eu acho que realmente, como é que seria a paixão sem os intertítulos? Eu acho que já seria um baita filme mesmo assim. Talvez a gente não entenderia se não conhecesse a história concreta, muita coisa, mas a essência do filme estaria ali, né? E eu acho que é muito no cinema do Dreyer, porque a gente vê na evolução da carreira dele como ele parte para outro destino, talvez, né? Quando a gente chegar no Gertrude, a gente pode falar um pouco disso, mas eu acho que ele faz uma transformação da carreira dele do cinema mudo para o cinema sonoro, né? Claro, o caminho ali que ele vai traçando pelos poucos longas metragens que ele faz, né, ao longo da carreira. Aliás, um dos próximos aí, o Vampiro, é justamente esse daí, que é um filme que é até difícil de definir, né? Ele é parte mudo, parte falado, a gente vai falar um pouco da gênese dele, mas que é um filme que está bem nessa transição entre o mudo e o falado. Acho que a gente pode ir para ele já, né? Acho que vamos começar então. Acho que até porque foi o filme seguinte mesmo dele, né? Ainda na França, né? Ainda na França, então ele fez o Vampiro, né?
em 1932. Isso aí é uma marca do Dreyer também, né? Ter feito relativamente poucos filmes ao longo da carreira, intervalos grandes, por uma razão ou por outra, ele ficava muitos anos sem filmar, e então você vê que entre o Paixão e Vampiro já são 4 anos, né? Intervalo que vai ser até pequeno depois, comparado com outros intervalos na carreira dele. E então ele filmou essa história aí, né? Na verdade é uma história de terror, mas com um approach, vamos colocar assim, um pouco fora do tradicional de um filme puramente de terror, né? Muito mais psicológico e tal, né? Eu pessoalmente acho um filme até mais interessante visualmente do que o Joana Dark. Posso estar falando heresia aqui. Fernando, não abandone o podcast, por favor. Não, eu, na verdade, assim, eu não vou nem vou falar que é heresia, assim, eu gosto mais do Joana, mas o Vampiro, eu sou um grande apreciador do Vampiro também. Eu acho um filme maravilhoso, mas eu vou só contradizer aí o nosso amigo Alexandre, que na verdade, assim, ele é muito terror. Que eu até falo porque, assim, as pessoas às vezes costumam falar a mesma coisa do Nosferatu, do Murnau, né? Porque o Murnau também é um cineasta, é até difícil falar quem é maior, Murnau ou Dreyer, né? São dos grandes maiores cineastas da história do cinema, estão lá entre os 10, 12, 20 cineastas, estão eles. Mas tanto o Nosferatu quanto o Vampiro, eles têm toda uma questão de ocultismo, tem várias simbologias, alegorias, mas são extremamente de terror. Porque, assim, se você pensar, a tradição que ele está trabalhando com um texto literário, que é um texto do Joseph Sheridan Le Fanu, um escritor anglo-irlandês do século XIX, tá, contemporâneo do Bram Stoker, né? É daquela mesma geração de anglo-irlandeses que estão escrevendo histórias góticas de terror, tá, para o público vitoriano, né? E faz parte de, na verdade, uma narrativa, uma novela que está dentro de um livro, de outras narrativas, de contos, né, que é o Carmilla, a Vampira de Karnstein, que depois vai ser, inclusive, filmado pela Hammer, né, e aí com a questão do lesbianismo, né, que está latente lá no texto, inclusive a lesbiandade, aliás, não é lesbianismo que fala mais, é mais acentuada, mas assim, se você pegar... O Dreyer deu uma diminuída nisso aí, deu uma diminuída nisso, até eu acho que tem uma questão até da época, e também assim, eu acho que assim, se você pegar, porque ele é o texto, né, o filme tem todo um texto que é extremamente, tem literário inclusive, que ressalta, e assim, a dimensão do estranhamento, do sobrenatural, com todos os seus significados, né, que a gente colocou aí do vampirismo, da simbologia do vampirismo, da velhice com a juventude, mas tudo é numa chave sobrenatural, num universo às avessas. Então, assim, ele é um cineasta ao mesmo tempo do realismo, sem dúvida, mas aqui ele está fazendo uma realidade que é toda permeada pelo sobrenatural, né? E é um personagem, inclusive tem uma grande sequência que eu acho que esse filme as pessoas acabam esquecendo, que é a sequência quando ele... aquela sequência fora do corpo, subjetiva, né? Enquanto morto, né? Que aquilo é sensacional. Aquilo é sensacional. Enquanto cinema, aquilo tem muito a dizer e há muito a ensinar, e depois você vai vendo vários filmes de terror, inclusive, que vão beber nessa fonte. Então, assim, eu acho que o Nosferatu e o Vampiro podem ser vistos e pensados em conjuntos como na gênese de um cinema de terror. Então eles são na verdade tão importantes ou mais importantes como criação cinematográfica, sem dúvida são mais importantes, mas eles estão na gênese assim como os filmes da Universal da década de 30. Então você vai pegar o expressionismo alemão, lá Estudante de Praga, o Golem, Gabinete de Caligari, como você vai criando uma gramática visual do terror no cinema. Então eu acho que às vezes as pessoas têm essa dificuldade de falar, não, vou associar o Dreyer a gênero. Não, é ao mesmo tempo, não deixa de ser cinema de gênero, né? Apesar que é um gênero que está em formação ainda, não é um gênero comercial modificado, mas que ao mesmo tempo é autoral e é de gênero, porque assim, ele está lançando as bases do que a gente vai conhecer como terror cinematográfico. Então mas é um terror cinematográfico extremamente original, né? Tanto que assim, perfeito. Fã de terror, às vezes, que está acostumado com uma narrativa muito linear,
ele vai estranhar, né? Você vê o filme da Universal, parece que ele tá fazendo um filme anos e anos à frente. Eu adoro os filmes da Universal e tal, mas como a Universal é aquela coisa de Hollywood, tudo modificado, tudo melodramático, tudo estruturado, é bem diferente de Vampiro. Você está completamente certo. Eu, na verdade, me expressei mal. Acho que foi o que eu quis dizer, eu não tive sucesso, foi mais ou menos essa linha que você comentou agora no final. Ele não é um filme de terror nos moldes tradicionais que a gente está acostumado, de filme de terror em que você vê lá o assassinato, você vê o sangue jorrando, você vê aquela cena assustadora, a ação assustadora. É muito mais no universo dos sonhos, do simbolismo, algumas coisas até que passam desapercebidas para quem não conhece esse universo, né? Inclusive a boa parte da audiência da época, o filme foi um retumbante fracasso de público, principalmente por causa disso. Muitas coisas ali não eram conhecidas do público, o pessoal dava gargalhada no cinema, e o filme foi um fracasso de bilheteria por causa disso. Só depois que, como acontece com muita frequência também, né, só depois é que passou a ser objeto de um certo culto aí, cinéfilo, o resgate ao filme, né? Mas é interessante, você citou, Fernando, a fonte dele, né? Aquela coletânea do Sheridan Le Fanu, né? Na Glass Darkly, né? Mas na verdade ele seria muito mais baseado na última história, né? Que essa que você falou também, a Carmila, mas tem algum elemento de uma outra história, que era a questão do cara que está morto e assiste o próprio funeral, essa coisa toda, né? Mas parece que o próprio Dreyer admitiu que esse foi o filme dele em que ele se manteve menos fiel à obra original, né? Até se pergunta por que ele continuou citando esse livro como fonte original, já que tão pouco dele, o próprio Dreyer em entrevista falava que não restou praticamente nada do livro original, a não ser alguns pequenos pontos a partir dos quais ele montou o roteiro, mas que o principal era realmente aquela atmosfera de sonho, aquela atmosfera. Ele até, não sei se brincando ou não, mas ele dizia que o que ele aproveitou, a única coisa do livro que realmente ficou foi o nevoeiro. Né? E é claro, tem a história. Mas eu acho que tem um negócio, todas essas declarações dos cineastas, tem que dar um desconto. Cineasta, né? Seja do escritor, tem que dar um desconto, porque, por exemplo, se você pegar o livro, é claro que ele não tem aquele embate, aquele ranço, né, que tem da questão da coisa vitoriana, de um racionalismo, que você está escrevendo na era vitoriana, na era do progresso, da ciência, do domínio, né, aí da ciência, do conhecimento empírico ao irracional, a um misticismo, né. Então você tem essa coisa que é, por exemplo, o Sherlock Holmes, né, que é aquele domínio da dedução da ciência. Então aquilo lá, esse embate que tem, eu acho que está configurado na narrativa do Le Fanu, aqui não está. Mas, por outro lado, a ideia, a sugestão do sobrenatural, a criação de uma atmosfera de sonho, uma atmosfera onírica, uma atmosfera, aliás, que está marcada pelo oculto, pelo sobrenatural, isso está muito, do livro, né? E ele soube trabalhar isso. Claro que assim, isso que é legal, ele fez uma adaptação que realmente é bastante distante, e várias questões lá, acho que você falou, o esqueleto narrativo é diferente no original, na narrativa, mas assim, a atmosfera, todo o clima, acho que o espírito da coisa ele captou. Né? E isso são as grandes adaptações, no sentido de você captar o espírito, né? Que isso é importante, eu acho que tá lá, né? Acho que assim, ele fez uma coisa onírica, tudo, mas a atmosfera gótica, eu acho, ela de opressão, da questão do sobrenatural, do desconhecido, do medo que o desconhecido causa, né? E dessa certa fascinação, porque você vê que o personagem, no fundo, ao mesmo tempo tem um misto de fascinação e de repulsa pelo que ele descobre, mas ao mesmo tempo uma fascinação por aquele universo. Então ele é um aventureiro, ele fica claro, ele é aventureiro, que ele é obcecado com aquilo. Ele não precisaria nem começar a ir atrás daquilo ali, né? Muitas vezes você não consegue nem ter certeza se o que você está vendo é também aumentado pela imaginação dele, né? Do tanto que ele quer descobrir aquelas coisas e que ele quer
né, entrar em contato com aquele mundo sobrenatural. E aí vocês falaram muito da atmosfera, né? Eu acho legal como ele cria essa atmosfera naquela casa, aquela pousada lá onde ele chega no início, com um movimento de câmera, né? Ele cria Sem dúvida, um movimento de traveling ali dentro daquela casa que você não... Muitas vezes você não consegue montar aquele espaço na sua cabeça. Você não tem ideia direito do tamanho que é aquele espaço. Parece que é um espaço muito pequeno, mas ele vai com aquela câmera dele lá que meio que flutua e muitas fluida, vezes né? muito fluida. Muito bacana. perfeito. Muitas vezes você observa que a câmera chega antes da ação, então a câmera te leva ao momento. Tem um momento que tem um personagem que entra por uma porta, então a câmera vai para a porta está fechada, aí o personagem entra. Tem vários momentos onde a câmera passa pelo Alan Gray, né, que é esse cara, é esse personagem, e passa por ele e vira meio que uma câmera subjetiva, mas não é uma câmera subjetiva, né? A gente só vai ver mesmo a câmera subjetiva lá naquele sonho final dele, onde ele está de olhos abertos dentro do caixão, né, e ele vê pela janelinha do caixão lá uma série de coisas ali, como se ele estivesse tendo uma experiência de morte ainda consciente, né? Olha, perfeito o que você falou. Você vê aquela coisa que a gente está falando? É adequação. Como aqui a estratégia narrativa visual que o Dreyer adota, ela é diferente do Paixão de Joana d'Arc. Porque aqui ele entende que o material original está pedindo isso. E aí você falou bem, a ideia qual que é? A forma que traduz a desorientação. Então você fica desorientado, você fica confuso. E a forma, ela tem essa forma toda do ocultismo, que não só no conteúdo, no simbolismo do que é mostrado no filme, até na narrativa, que é uma narrativa muito intricada, porque você se perde. Então acho que assim, enquanto espectador, a câmera te desorienta. Exatamente. Né? A câmera te desorienta. Isso daí é propositalmente, recurso visual, né? Proposital. Isso que eu tô falando, assim, o Dreyer tá muito bem. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. É a forma totalmente a serviço, né, do conteúdo. A serviço do conteúdo. Isso é exemplar e é genial. Pra você ver como que é um cara que entende muito bem isso. Então, por isso, quando ele vai fazer no Gertrude aqueles planos longuíssimos, que as pessoas vão falar, ele está filmando o sofá, está pondo duas pessoas para conversar e está filmando. As pessoas não entendem. A proposta, aquilo lá exige aquilo. Então, assim, tem uma razão de ser. Tem uma razão. E tem, claro, aquele lance conhecidíssimo aí, mas vale citar, né? Invenção, não sei se do Dreyer ou do Maté, que também fotografou esse filme, que era a questão de estar sempre com uma gaze na frente da lente, né? Para dar essa atmosfera nebulosa, né, ao filme. Isso tá bem. Isso mesmo. E esse filme foi todo feito em locação, né? Não foi construído absolutamente nenhum cenário para o filme. Ao contrário do Joana d'Arc, né? Que foi todo construído. Né? Ele conseguiu alugar lá numa região rural perto de Paris, ao norte de Paris, um castelo antigo que serviu de tanto de cenário como de alojamento para a equipe. Enfim, ele alugou um moinho e chegou nas contas lá, saiu bem mais barato que se fosse construir os cenários. Então eles não construíram absolutamente nada. O filme foi filmado também, outra característica interessante aí, né, e que é recorrente em filmes dessa época ali, do início do falado, né? Você comentou alguma coisa sobre o problema do som desse filme. Ele foi totalmente filmado sem som, né, com as falas adicionadas posteriormente, né? Então, ele fazia tomadas diferentes, né, para botar os atores falando francês. Aí depois fazia uma outra tomada com os atores falando alemão. Tem 3 versões, né? Isso é importante destacar. Os poucos diálogos que tem ali, ele faz muitas vezes, os personagens estão de costas falando o diálogo, que aí facilitava para ele na hora dele inserir o som depois, na montagem, né? Só que em alguns takes ele fez os personagens, os atores, falarem nas 3 línguas, para ele poder depois montar. Isso gerou um problema sério na hora de montar esse filme. Parece que a montagem desse filme foi um verdadeiro inferno, porque ao longo da trilha de diálogo você tem a trilha sonora e a trilha de efeitos, né? E
você montar isso da forma como ele fez, porque você imagina que ele vai fazer uma tomada onde o ator vai falar em inglês, né? Aí o ator vai lá e faz a ação dele e aquilo é registrado na câmera. Depois ele pede pro ator ir lá e fazer mesmo plano, só que falando em alemão. Só que o cara, evidentemente, não vai fazer exatamente a mesma ação e o tamanho do plano não vai ser exatamente o mesmo, né? Então, na hora de você montar isso e sincronizar com a trilha sonora e a trilha de ruído, isso deu uma trabalheira absurda. Esse filme, na verdade, ele foi filmado em 1930, ele demorou quase 2 anos para ser lançado justamente por causa disso, problemas técnicos mesmo, ele não tinha, apesar do sucesso de Joana d'Arc e tudo mais, ele era um produtor independente, ele não teve acesso fácil a tecnologia mesmo para fazer essa dublagem. Eu ouvi falar também que eles deram uma segurada no filme porque tava vindo ali Frankenstein e Drácula, né? Pode ser também. Vindo dos Estados Unidos, Frankenstein e Drácula penetrando no mercado europeu, né? Então eles perceberam que, competir com esses 2 outros filmes ia ser mais difícil. Eles atrasaram também um pouco o lançamento. E teve problema de dinheiro esse filme, né? Porque ele foi bancado pelo ator, né? Foi bancado pelo Barão, né? Pelo Barão, né? É o cara que faz o Alan Grey, né? Ele não era um ator, né? Ele era um barão. Isso acrescenta mais ainda um tom de bizarrice ao filme, né? O sujeito é um barão rico lá de origem russa e tudo mais, e o cara, curiosamente só fez esse filme, depois ele foi trabalhar como editor de revista de moda nos Estados Unidos, foi editor da Vogue, editor da Harper's Bazaar, enfim, coisa bizarra mesmo, assim, a relação disso aí, né? Um cara que foi famoso a vida inteira por se vestir sempre de preto, com extrema elegância e tudo mais, e tá lá, é o caçador de vampiro, vamos dizer assim, E uma outra coisa interessante é que ninguém nunca conseguiu explicar, nem o próprio Dreyer, o porquê desse título original ser com Y, porque em nenhum idioma vampiro é escrito dessa forma, né? Tem o vampire em inglês, eu acho que até em francês também se escreve da mesma forma, e em nenhum idioma é vampiro como se está escrito no título original com Y. Isso é atribuído a um erro de alguém e que ficou. Não sei se é outra daquelas histórias ou se quiseram fazer algo bizarro mesmo. É uma dimensão aí, mais um estranhamento desse filme, né? O Nicholas de Gunsburg, então, né, que era esse barão ali, ele financiou o filme, como você estava dizendo, né? Só que o filme foi um fracasso de bilheteria, na verdade, né? Tem até nesse site que eu sempre cito ali, que, nossa, a gente tem de recorte de jornais e críticas isso é bacana, do filme da época. Tem críticas dizendo que a plateia não estava mais aguentando naquela época. Imagina, 1932, a plateia já estava saturada de filme de vampiro. Imagina se eles vissem os filmes... Eram os filmes de super-herói da época, né? Os Crepúsculo de hoje em dia. Então, o pessoal já não aguentava, e deram gargalhada, não entenderam simbolismos ali e tudo mais. Até hoje é um filme que, além de extremamente moderno, ele é um filme que é muito difícil. Então, assim, se a pessoa não tem uma vivência, uma quilometragem aí, uma bagagem cinematográfica, ela vai ter dificuldade. Então, assim, até falo assim, quem está estudando terror, tem interesse, às vezes a pessoa chega pela via do terror, né? Está estudando cinema de gênero, gosta muito, e aí ouve falar do vampiro e quer assistir. Então eu sempre falo, olha, gente, para ver o vampiro Nosferatu, o primeiro Nosferatu, tem que saber isso daqui, como que funciona, conhecer um pouco mais, ver um pouco mais de filme, para não estranhar. E eu acho que ainda o Vampiro é uma experiência muito mais radical que o Nosferatu do Murnau. Para quem não tem contato com um cinema mais vanguardista, é difícil, é um filme bem difícil. Às vezes frustra muito a expectativa, como frustrou a expectativa do público daquela época, do público também atual. Às vezes tem muito dificuldade no primeiro contato com o vampiro. É verdade. Eu acho que não dá para deixar de falar nesse filme, talvez aí para finalizar, é aquela cena final mesmo, né? A gente está pressupondo que o nosso ouvinte já assistiu o filme, já correu atrás,
já foi atrás da edição versátil, né, Fernando? Aliás, que é a melhor restauração que existe, porque no fundo o filme não foi restaurado, não foi lançado em HD em nenhuma parte do mundo, e a condição dos materiais do original é uma condição muito precária. Então dentro da restauração, a última restauração que teve. Eu acho que ainda vão produzir, vão conseguir fazer uma restauração melhor, mas não conseguiram até hoje uma restauração melhor, justamente pela preservação, é muito precário, né, o estado dos originais. E aquela cena final, na verdade, tinha sido planejada inicialmente, aquele médico morrendo, afundando num atoleiro, num pântano. É uma cena impressionante, E depois eles mudaram, né? Porque eles saíram para procurar esse atoleiro, esse pântano onde o médico na cena final iria morrer afundado no atoleiro, e acabaram achando por acaso uma casa. E nessa casa, estranhamente, umas sombras brancas e meio brancas, escuras, sendo refletidas, faziam um tremelique na parede da casa. Eles acharam aquilo muito sombrio e o Dreyer disse que ali ele decidiu qual seria o estilo visual do filme. E nessa casa também ele teve a ideia de fazer aquele final, né, que é sinistro, do cara sendo sufocado na farinha e tal, no moinho. Afogado pela farinha, inesquecível. Né? É bem forte. Eu acho que, pra mim, pelo menos, assim, que eu vi esse filme 2 vezes. Tinha visto há alguns anos e revi pro podcast, e confesso pra você que o que mais lembrava do filme era justamente o cara morrendo na farinha lá no final do filme, né? É marcante. Aliás, a última tradução aí, o DVD, a tradução é minha. Eu até foi engraçado que eu tinha visto também algumas vezes, aí eu fui fazer a tradução, né? Eu faço tradução, claro, a partir da lista de diálogos em inglês, né? Uhum. E aí foi interessante, porque ele dá um tom literário na tradução, e é um texto muito interessante, né? Assim, realmente é bonito o texto do filme, né? E aí foi uma experiência também de parar, de ver as cenas e tentar entender um pouquinho mais aí sobre cada simbologia. Mas é um filme para ver várias vezes. É aquele tipo de filme que você vê e aí que nem o legal que o Fred comentou, né, da movimentação de câmera, ou seja, a câmera do Dreyer tem muito a dizer, não só o que ela mostra, mas o que ela faz, né? Realmente, e a sequência que eu mais gosto desse final é forte, mas a sequência dele, a subjetiva dele enquanto morto, né? Aquilo é espetacular, né? É inesquecível também, né? É inesquecível aquilo lá. Então é isso, galera. Como eu falei no início, a gente está dividindo esse episódio. A gente termina aqui essa primeira parte sobre a filmografia do Dreyer. E nós 3 aí voltaremos no episódio seguinte, que vai ser o episódio 48. Daqui a 15 dias, nos aguarde. Voltaremos com a filmografia do Carl Theodor Dreyer. Abraço!